Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira e única edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, ó, a parada é a seguinte: quer fazer aposta esportiva aí nesse final de semana, vai lá na 1xBet, tá? O Vascão joga com o Flamengo na segunda-feira, mas a rodada tá pegando fogo tanto neste sábado como no domingo. E você utilizando o nosso cupom promocional que é Futebolaço, você ganha até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. E a 1xBet dobra ali o seu primeiro depósito, tá? Futebolaço com T-Mundo e no final. A 1xBet é uma gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. E o cardápio dele de opções é muito vasto. Os campeonatos europeus finalizaram agora, mas você tem aí Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Tem Clássico dos Milhões segunda-feira, vai lá e faz tua fezinha. Bom, dito isso, galera, vamos trazer algumas poucas, porém boas notícias no dia de hoje. Primeiro, falando sobre o jogo contra o Flamengo, que acontece na segunda-feira, o Vasco vai ganhar reforços, né? Uns já estão confirmados, eu trouxe para vocês essa informação durante a semana, e temos a possibilidade de ganhar mais dois, e eu explico. A seleção brasileira sub-20 hoje foi eliminada por Israel nas quartas de final. Chegou a estar vencendo duas vezes, 1-0, tomou um empate, 2-1, tomou um empate e acabou perdendo na prorrogação por 3-2, tá? Então, com isso, a seleção ficou fora do Mundial. Eu nunca torço contra a seleção brasileira, mas já que a seleção foi eliminada, se tem um ponto positivo nisso aí, é que Marlon Gomes e Andrei ficam à disposição do Vasco. Não sabemos ainda se já para o jogo de segunda-feira ou se para o jogo do Inter, tá? Porque hoje é sábado, né? Sábado à noite já. O jogo contra o Flamengo é na segunda de manhã. Os jogadores têm que voltar da Argentina. O Marlon Gomes deixou o campo mancando, sentindo umas dores ali no pé. A gente não sabe se foi só uma pancadinha e daqui para segunda ele tá liberado. E o Andrei tem aquela celeuma, né? O Vasco aí não tá honrando, não honrou o compromisso do valor da venda do Chelsea com ele. Os empresários ameaçaram entrar na justiça. Então não sei se o Andrei vai dar essa forçada aí para entrar em campo. Um jogador que tá vendido, inclusive, já ao Chelsea. O Vasco faz 4 jogos no mês de junho e são os últimos jogos do Andrei com a camisa do Vasco. Por outro lado, é um Flamengo e Vasco, poderia ser o último Flamengo e Vasco do Andrei aí, antes, quem sabe, de um retorno futuro dele ao Vasco da Gama, tá? Então tá feito aí o registro, vamos aguardar. As chances dele jogarem existem, mas são mais baixas, tá? O mais certo é que ele já fique à disposição para o jogo contra o Inter. De qualquer forma, o Vasco só teria esses jogadores lá para o jogo do Goiás e do Cuiabá. Pelo menos para o jogo do Inter, nós já ganhamos atletas e podendo até, quem sabe, ter eles no jogo contra o Flamengo. Beleza? Além disso, também temos os reforços aí do Barbieri, do Puma Rodrigues e também do Pedro Raul. Barbieri e Pedro Raul cumpriram suspensão, estão liberados, e o Puma que deve voltar ao time titular. Falando de um provável Vasco contra o Flamengo, quem deve ganhar a vaga no meio de campo é o Cararbarral. Informação de hoje do GE, o Barros sentiu um desconforto na coxa e dificilmente vai jogar na segunda-feira. Com isso, abre uma nova lacuna no meio de campo, e aí quem pode jogar ali é o Cararbarral, que foi muito testado nessa semana. E aí a gente bate um pouco também com a entrevista coletiva do Paulo Brax, né, falando sobre essa questão de repente, será que não está na hora de mudar um pouco o time, oportunizar alguns jogadores que vinham jogando pouco e até tirar outros que vêm jogando com mais frequência? Então, o provável time é Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo, Lucas Piton, Jair de primeiro volante, Galarza e Cararbarral. Se o Andrei e o Marlon Gomes voltar, aí deve ser... aí eu já não sei. Se vai ser Cararbarral e Andrei, Galarza e Andrei, enfim. E aí no trio de ataque deve ser Pedrão na frente, Alex Teixeira na esquerda e na direita ali
o PEC. Não se surpreendam se o Eric Marcos ganhar uma oportunidade naquela ponta esquerda, tá? Mas o Alex Teixeira deve ser mantido aí no time titular, saindo de atacante e indo jogar de ponta esquerda, tá? Então essas são as novidades aí, questão de jogadores disponíveis aí para o jogo. O Fortaleza jogou hoje contra o Bahia, empatou em casa no Castelão 0-0. Resultado bom pra gente, o melhor seria uma vitória do Fortaleza, que já está um pouco mais desgarrado, está mais lá para cima. E com isso, o Vasco tem a possibilidade de passar o Bahia caso vença o Flamengo na segunda-feira. O Bahia era o primeiro time fora da zona, com 7 pontos, empatou, foi a 8. O Vasco tem 6 vencendo, vai a 9 pontos ganhos, tá bom? Outra informação também que eu gostaria de dividir com vocês é sobre o atacante Serginho. O jogador já se despediu, inclusive, de seus companheiros e do clube, e aí em breve está desembarcando aqui no Rio de Janeiro para integrar o grupo do Vasco. O jogador realmente está acertado com os Gigantes da Colina. Teve algumas informações truncadas e na semana dando a entender de que ele poderia estar indo para o Botafogo, informação que saiu lá na Turquia, mas já foi desmentida aqui no Brasil, tá? Então o Serginho já se despediu do Giresunspor e tá chegando ao Vasco da Gama em breve, beleza? Bom, galera, para finalizar, só uma lembrança para vocês agora e também um registro. Vasco e Flamengo é um dos principais clássicos aí do futebol brasileiro, o famoso clássico dos milhões, e por si só ele já tem uma grande rivalidade, uma grande importância. Mas o jogo da próxima segunda-feira tem uma importância ainda mais, principalmente para a galera que se apega à simbologia. O jogo de segunda-feira marcará o jogo número 400 do confronto entre Vasco e Flamengo. Então, um número redondo aí. Então, teremos aí uma partida, né, com que de ainda mais importância. Lembrando que o Vasco está dentro da zona de rebaixamento, precisa muito vencer, né, essa partida para sair ali da zona de rebaixamento, e o Flamengo, que estava ali para entrar numa crise, o clima não estava legal, conseguiu uma classificação contra o Fluminense na partida de quinta-feira. Uma derrota para o Vasco na segunda-feira volta a deixar o clima em bastante ebulição. Uma vitória contra o Vasco no clássico após vencer também o Fluminense, quebrar um tabu, né? O Flamengo vinha aí com bastante tropeço aí contra o Fluminense, perdeu 2 finais de campeonato recentes para eles ainda, numa classificação na quinta e uma vitória contra o Vasco na segunda-feira, aí o negócio dá uma virada, tá? Barbieri, galera questionando, cobrando, enfim, então o clima foi muito pesado. O Paulo Brax deu uma entrevista coletiva na terça-feira, muito pressionado, galera cobrando aí, cadê o Luiz Melo, de vir a público explicar algumas coisas, Salgado pedindo aí antecipação da reunião com a 777, o clima pegando fogo, e aí tem esse clássico na segunda-feira. Então o jogo de segunda-feira tem uma importância muito grande, ainda mais para o Vasco, pela questão da classificação que o Vasco se encontra nesse momento, a posição do Vasco na tabela, e também essa questão da crise interna que o Vasco atravessa. Então, é um jogo importante para ambos os lados, vai ter desdobramentos dependendo do resultado, mas o Vasco está ainda mais pressionado e precisa vencer. Não sei ainda se Marlon Gomes ou Andrei irão para o jogo, mas eu informo vocês aqui, beleza? Vai fazer a sua apostinha, faz lá na 1xBet. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e lá amanhã eu chego com a nossa primeira edição. Tamo junto.